Leila, a filha de Charles. Henri, porém, não me é odioso, e há momentos que chego a amá-lo profundamente. Mas, de súbito, sinto horror a ele. Sinto medo dele, de minha alma, como que se um dia ele foi cruel para mim e causou-me grandes desgraças. Berthe de Somerville, o Cavaleiro de Nomieres. Ela vos ama desde séculos, sempre desejou ser vossa esposa, mas até hoje não conseguiu realizar esse caro sonho do seu coração. Revelação de Nina a Dom Ramiro, a respeito de Constância, sublimação. Nas semanas que se seguiram ao baile, não se comentava outra coisa entre os meios sociais, senão as habilidades da senhorita de Guzmán ao piano, suas vestimentas distintas e vaporosas e sua predileção pelo médico de Canalejas, com quem confidenciara em particular. Essa efusão de comentários, muitos deles fomentado maledicências e especulações, não chegou aos ouvidos da família diretamente, mas ouvia-se pela criadagem e pelos corredores interjeições de espanto por serem surpreendidos nesse assunto. Chegaram também por aqueles dias cartas internacionais do convento de Saint-Germain, vindas da Madre Superiora e do pároco, solicitando o regresso da pupila para novo ano de estudos, conforme previsto. A senhora condessa recebeu-as com alegria, participando imediatamente a filha sobre seu regresso à terra de Napoleão. Como Dom Carlos não estava em casa naquele momento, Leila não quis informar a mãe sobre sua impetuosidade ao pedir ao pai obter concessão para não mais regressar a Paris. Preferia esperar que ele mesmo, como senhor das atitudes da família, pudesse participar a esposa mais tarde. Aceitou sem discutir então a disposição da mãe de organizar a partida, que seria dali a algumas semanas. Reviam roupas e acessórios no quarto de Leila, quando a condessa Constância a elucidou. Sei que te admiraste do jovem de Canalejas, Leila, mas precisas continuar tua educação e como regressas ao convento em algumas semanas, seria de bom tom que participasse ao médico tuas ações. Ele pode, como espírito bom e amigo, querer marcar eventos contigo, teatros, passeios comuns aos jovens da tua idade e da dele. Seria mais honesto revelares que teu pai não aprova que te relaciones e se ele te falou a sós, como notei, foi porque Dom Carlos acreditava que ele ajudar-te-ia de alguma forma. Precisamos também, mais tarde, conversar sobre o que convém ou não a uma moça pronta a casar como tu és agora. A condessa continuou a falar determinada. Deves preservar o nome de nossa família, e há uma lista de atitudes e posturas que melhor cabem a uma senhorita para que se comporte de acordo com os padrões sociais. Não deves permitir que os cavalheiros te falem em particular, nem deves conceder mais de uma entrevista a cada um, se não for de interesse de teu pai. A lista de recomendações parecia não ter fim, e a condessa ia falando como se fosse coisa fácil de decorar. Leila se assustou com a quantidade dos detalhes do que seria de bom tom, como disse sua mãe. Ela deixou de escutar o que a mãe dizia, animada com as perspectivas futuras. Passou a sonhar acordada com Roberto. Quanto aos seus anteriores entendimentos com o pai, não os revelou, sabendo que o que a mãe queria ou entendia não tinha muita importância. Leila só se calou diante do que lhe era recomendado, em atitudes de decoro e respeito. Quanto à proibição do namoro, estava ciente de que, como a mãe prezava, precisaria antes concluir os estudos, mas sabia também que Roberto não lhe falara sem antes consultar Dom Carlos.
Leila fez silêncio também sobre o desejo de visitar Roberto no hospital e não confidenciou que recebera bilhete dele vindo por alguma relação entre os criados da casa, pedindo que ela apressasse a ida, pois que ele morria de saudades. A distância e a separação para dois jovens que se amavam em segredo era triste incômodo que talvez apenas as cartas e bilhetes pudessem compensar. Como Roberto era de fato amigo da família, tais correspondências foram-lhe franqueadas, visto que Dom Carlos prezava a influência que ele teria sobre Leila. Com tal justificativa, escreveram um para o outro as amenidades e cortesias que não lhe satisfaziam, porque escondiam no ímpeto de se procurarem por cartas o verdadeiro motivo que era o de se verem pessoalmente. Em segredo, marcaram um encontro por meio do referido bilhete. Cabia a Leila pedir ao pai consentimento, como se a ideia de caridade lhe brotasse espontânea e sem interesses outros. Quando a mãe saiu do quarto, Leila trancou a porta com expressão de felicidade e desdobrou o bilhete, saboreando-o novamente cada palavra. A letra caprichada do doutor tentava disfarçar a emoção que ele se sentira ao escrever. Senhorita de Guzmán, que bom que encontramos afinidades em nossos gostos. E se vos demonstraste, no dia do baile, interesse pelo meu trabalho e porque somos de fato parecidos no que concerne ao cuidado com os doentes. Perguntastes em vosso bilhete anterior o que faço efetivamente no hospital de vosso pai. Pois bem, atendo as crianças, especialmente aquelas que apresentam problemas pulmonares, ao lado de meu pai e do vosso. Falai com vossa mãe ainda hoje. Pedi para visitar as crianças que são como vossos irmãos menores, como sei que não os tendes. Eu mesmo me incumbirei de guiar-vos, sem que preciseis ocupar vosso pai. Conduzir-te-ei-vos e com muito gosto, mostrando-vos a dor como a conheço, a vez de enternecer-vos, pois a piedade pelos enfermos é mais fácil de sentir. Aguardo-vos ainda esta semana. Vosso amigo, cheio de saudades, Roberto. Sem perder tempo, naquela mesma noite comunicaria ao pai que queria visitar o hospital e conhecer as novas instalações de que ouvira falar. Dom Carlos aceitaria de bom grado aquele repentino interesse de Leila pelos necessitados, porque sabia da influência que Roberto teria. Quando Dom Carlos de fato regressou de seu trabalho, foi procurado por Constância e Leila. E como eram muitos os assuntos a serem tratados, ficou combinado que se reuniriam após o jantar. Seria melhor tratar desses assuntos urgentes na sala de estudos anexa à biblioteca. A reunião teve início, enquanto os três tomavam chá. Dom Carlos foi participado sobre as cartas convites que vieram de Paris, e ele, como Leila esperava, comunicou sua decisão de manter a filha em Madrid e adiar os seus estudos. Explicou a Constância que, longe de casa, a jovem tinha enriquecido seus conhecimentos, mas mantinha o coração fechado aos enfermos e às leituras edificantes às quais ele muito prezava. A condessa discordou discretamente do marido, sabendo que sua vontade pouco teria peso, conforme o papel da mulher na época. No entanto, expôs com cautela sua opinião, pois sabia também que Dom Carlos a respeitaria. Ela entendia que Leila deveria voltar ao convento imediatamente, porque seu temperamento entusiasmado pela vida em sociedade poderia pôr a perder o trabalho de educação moral que os padres haviam começado. Um ano apenas poderia ser a diferença para ela, que era jovem e que, ao contato social, distanciada dos conselhos dos venerandos educadores, poderia não regressar jamais. Seu coração materno suspeitava, como intuição feminina, o temperamento da filha e supunha assim seu futuro.
Ao ouvir as intenções da mãe, Leila teve os olhos marejados mais uma vez, mas se controlou. Não quis que a condessa soubesse de seu pedido anterior, preferindo acatar a decisão como tendo partido do pai. Disse que se sentia aliviada por ficar, porque longe de casa se sentia muito só e que prometia, no tempo que sobraria, ler o que o pai quisesse, participar de visitas aos enfermos, mas também, se a mãe preferisse, poderia continuar indo às missas junto dela e tomando conselhos de um confessor. A discussão se protelou por mais de uma hora. Percebi os pais preocupadíssimos com o destino daquela que era sua única filha, porém ambos em perspectivas distintas. A condessa Constância teimava obstinadamente, alegando que se Leila ficasse na Espanha, ela não se responsabilizaria pelo que poderia acontecer, pois tinha certeza de que o erro e a iniquidade constariam do destino da filha. O impasse permaneceu e não se resolveu, visto que ainda faltavam algumas semanas para o regresso a Paris e Constância não desistiria facilmente de argumentar em favor de sua própria religião. Por enquanto, tomarás aula comigo todas as noites após o jantar, Dom Carlos concluiu, não querendo estender em demasia aquela questão ou querendo dar tempo para que a mãe e filha se acostumassem com os argumentos por ele apresentados. A condessa entendeu haver ali anterior pedido de Leila e, como era pessoa insegura em relação ao proceder com a própria filha, sentia inexplicáveis ciúmes ao ver Dom Carlos tão espontaneamente acatar ao que a menina pedia e dissimular como lhe conviesse os deslizes por ela cometidos. Constância era ainda espírito doente, praticara a obsessão e perpetrara a vingança após sua desencarnação, quando se chamou Otília de Louvigny. Frustrada em seus intentos matrimoniais com aquele que hoje de fato a desposara. Enquanto eu me voltei a Deus pedindo perdão pelo erro do passado, Constância nunca conseguiu se desvencilhar das mágoas que carregava e não pediu perdão. Era espírito endividado e triste, porém ela, adivinhando que entre seu marido e filha havia uma ligação maior de amor sublime, ressentia-se por se achar preterida ou não estar à altura desse amor. Assim pensando, não deu por encerrada a questão e inquiriu, orgulhosa, como se dentro do seu próprio lar pudessem se passar ultrajes ao nome de Jesus. O senhor, meu marido, poderia esclarecer quanto ao conteúdo de tais conversas moralizantes? Falarás, porventura, a nossa Leila lições sobre o Evangelho, assim como os padres e sacerdotes? Pretendes elucidar em nome da caridade e da penitência aos pecados, explicando a Santíssima Trindade, os santos e dogmas segundo a Santa Igreja? Pois entendo que somente aí está a verdade, e sem querer desfazer de tuas convicções ou habilidades, Senhor, compreendo que tais conceitos estariam melhor nos lábios de freiras e cônegos preparados para o ministério educativo como há nos conventos. Leila olhou para o pai confusa e arrependida de estar causando tanta crise no seio da família. Não fosse a saudade, renunciaria ao intento de protelar sua educação. Mas Dom Carlos refutou aos argumentos da esposa tranquilamente, como convinha a um seguidor do Cristo havia muitos séculos, tendo ele próprio envergado a batina outrora, como em outra feita se embateu pelo ideal luterano. A verdade, querida Constância, está no fato de que a sublime mensagem do Cristo é a mesma de transformação íntima pela fé, esteja ela sob qualquer égide na terra, que seja fiel aos princípios de amor e caridade. Os evangelhos retratam a postura pelas quais nos devemos pautar para nos assemelharmos ao Rabi da Galileia, tornando-nos também
melhores homens do que fomos antes de conhecê-lo. Eis a essência de tudo que ensinarei a Leila, e ela já tem discernimento para discutir o que achar por bem. Para acalmar o teu coração, digo que não será nada menos que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conforme nos ensinou Jesus. Se quiseres, Constância, poderás nos dar a honra de tua companhia. Se Constância queria entrar na questão das diferenças religiosas dentro do próprio lar, não o revelou declaradamente, calando-se constrangida diante dos sábios argumentos do marido. Aproveitando a oportunidade, Leila pediu para visitar os enfermos ainda naquela semana, ciente das novas instalações da casa de acolhida de que Dom Carlos sempre falava e a qual Constância já visitara. Ficou acertado o melhor dia para que a menina seguisse em companhia do pai quando esse saísse para o trabalho. Assim, dias mais tarde, os jovens enamorados voltaram a se ver no hospital, naquela casa de acolhimento e dor que, no entendimento de Leila, pareceu sombria e triste. Nunca transpusera os pórticos daquele magnífico edifício, embora sempre que passasse pela rua em frente, deitasse os olhos pelas portinholas da carruagem para entrever o que seria o famoso hospital de Dom Carlos, e forte impressão lhe assomava o espírito frágil, como se nos refolhos da alma se lembrasse da própria dor pregressa, quando a tuberculose lhe sugou a vida. Sua sensibilidade mediúnica adivinhava ali suspiro daqueles sofredores que já passaram para o lado dos dito-mortos e ainda continuavam presos às suas dores. Apesar dos sussurros que ouvia e das impressões misteriosas que não ousava perguntar ao pai o que seriam, ela se achava motivada pela possibilidade de ver e falar com Roberto, o que de fato aconteceu. Dom Ramiro não estranhou o súbito interesse da filha pelo hospital, pensando que ela seria capaz de agir em retribuição motivada pelo consentimento para que ela ficasse em Madrid, embora, no fundo do coração, atribuísse também os méritos ao jovem de Canalejas, com quem conversava anteriormente. Quando efetivamente chegaram com os passos retumbados pelas lajes frias do convento, o velho conde entreviu a cena que há muito esperava. Ele, que já não cria em despertar na filha a piedade, viu Leila conversar com senhoras acamadas nas alas femininas, interessada e polida como convinha a uma dama. Porém, Dom Carlos entendeu as intenções de Leila mais claramente quando Roberto se prontificou a mostrar a ela as instalações novas no andar superior e serviu de anfitrião, dispensando Dom Carlos de acompanhá-los. Os largos corredores, cujas janelas altas davam um colorido embaçado ao lugar, emolduravam os dois jovens, emprestando-lhes a seriedade que não sentiam, mas antes a grata satisfação de caminharem junto um do outro. Falavam com efusão enquanto caminhavam, e Dom Carlos, ao vê-los naquela distância que os separava, em entendimento mútuo, às vezes segredando detalhes, ao vê-los, ele entendeu que aquele era um reencontro e não um encontro. Percebeu o conde que o rapaz era hábil e não perdera tempo em convencer Leila a conhecer o trabalho de caridade, conjugando assim a vontade que sentia de revê-la com a necessidade de inseri-la nos sentimentos de piedades aos pobres doentes, conforme haviam combinado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dom Carlos teve um sonho muito impressionante, onde Roberto envergava a vestimenta dos estudantes eclesiásticos do passado, e Leila cantava a convidados diletos do que pareceu ser a corte da França, distribuindo rosas brancas entre os convidados e guardando para ele, Roberto, a única rosa vermelha que portava. Acordou a cismar sobre o passado e o futuro,
e pressentiu ali a união daqueles dois seres que se amavam havia muito tempo. Voltei a seguir o casal. Dentre as alas de doentes, algumas de mazelas dificílimas, Roberto guiava sua visitante pressuroso, cercando-a de cuidados e atenção. Dentre as esquinas que dobravam, numa delas, surpreenderam-se os jovens a sós. Talvez ele o tivesse premeditado, mas ela de nada suspeitara quando pensava dobrar à direita e encontrar novos doentes. Viram-se em sala particular. Dir-se-ia os aposentos reservados ao médico, pois escrivaninha e compêndios de medicina o cercavam, assim como um armário com eligires que Leila adivinhavam ser remédios. Principiou ele algo nervoso, dizendo que ali a trouxera para conversarem. Leila não se opôs, fascinada que estava com a postura dele e tudo mais que lhe dizia a respeito. Tomou então assento na cadeira, ajeitando as saias para dissimular o nervosismo de seu coração, que adivinha a urgência de tal assunto. Ele também se sentou diante dela e principiou a falar. Preciso falar-vos, senhorita. Desde que vos vi, inspirada por Deus, ou quem sabe, o próprio Chopin, não viesse das alturas celestes para supervisionar o vosso talento. O fato é que desde então não consigo dormir, nem pensar, não consigo comer direito, vivo como escravo de vossos caprichos. Sei que é muito cedo para o vosso coração inocente. Talvez nem compreendais a intensidade e a urgência do que vou falar-vos. Mas, por favor, escutai, por quem sois a este que vos fala. Estou louco de amores por vós. Reconheço que vosso pai não estima que recebais a corte de um homem, pois que sois tão jovem. Mas o coração me traiu quando conversei convosco ainda na festa em vosso lar. Quem sabe não nos comprometamos para depois do vosso regresso de Paris, quando concluirdes vossos estudos. Assim me tornaria o homem mais feliz do mundo se me dissesseis sim agora. Roberto encerrou aquela breve declaração que pareceu a Leila muito sincera, mas ela, desacostumada ao que seria lícito ou não responder, pautava-se pelo que ia dentro do próprio coração. Entendeu que deveria ser educada, mesmo que o preterisse para consultar o pai como impunham os costumes da época, onde fora instruída a nada responder por seu próprio discernimento. Embora um compromisso de casamento firmado com o jovem da posição que ele ocupava fosse o sonho de todo e qualquer jovem da época, esse não era o motivo que enternecia Leila, mas sim o sentimento puro e sincero que ela sentia nas palavras do moço doutor. Senhor doutor de Canaleiras, não me surpreende tal revelação, pois venho notado vossa predileção pela minha pessoa desde a festa em casa de meu pai, e a alegria com que nos encontramos hoje revela que não me é difícil a convivência convosco. Ainda não conversei com meus pais sobre esse tipo de assunto, quero dizer, o casamento em si. Ao dizer isto, corou intensamente, tendo de fazer uma pausa para recompor-se, o que disfarçou levando o mimoso lenço bordado aos olhos, como se os tivesse marejados de emoção. Eis de convir, senhor, que esta é apenas a segunda vez que nos vemos. Não saberia... quero dizer... Salvando Leila do embaraço com as palavras, Roberto a interrompeu, certo de que impunha dúvidas ao coração juvenil e que realmente se precipitara. Queria dar a ela mais tempo para se acostumar à ideia, talvez conversar com Dom Carlos novamente, e foi com esse pensamento que retomou a palavra. Perdoai-me, senhorita, esqueço-me de vossa inexperiência e não queria constranger-vos a responder imediatamente.
Conversarei com vosso pai, se assim preferis, mas adianto-vos que minha intenção é sincera. Se assim vos falo, parecendo precipitado, é porque sou impelido pelo sentimento tão grande que me avassala o peito. Sofro de amores por vós. Vosso olhar e com a dúvida, a dádiva concedida à minha pessoa, vosso sorriso como uma flor perfumosa a chamar-me e não resisto aos vossos encantos. Na verdade, Leila estava felicíssima com a descoberta do amor e desde que iniciara as leituras de obras românticas, sempre imaginou que viveria um grande amor. Aquelas palavras, por mais precipitadas que ele julgasse, eram exatamente o que ela esperava ouvir. Posso não entender ainda as convenções sociais e desculpar-me-eis se sou demasiado indiscreta ao revelar-vos o que sinto. Mas, sendo sincera, não posso dizer que me desagradais, Senhor. Pelo contrário, estava secretamente nutrindo esperanças de que me falasseis como hoje, tão grande a impressão que também me causaste. Ele, comovido até as fibras mais íntimas do ser, tomou as mãozinhas trêmulas de emoção da jovem para osculá-las com carinho, flexionando um joelho ao chão para reverenciá-la com respeito. Leila retomou a palavra, lembrando as queixas da mãe, querendo que ela regressasse a Paris ainda naquele mês. Quem sabe se Roberto se apresentasse como pretendente, não ficaria mais fácil a senhora Condessa permitir que ela ficasse? Não era agradável a ela ou antes aos dois que no momento em que descobriam o interesse mútuo tivessem de ficar separados por um ano, pelo menos, conforme previsto no calendário do internato. Se a Condessa Constância conseguisse convencer seu pai e ela, Leila, realmente fosse a Paris naquela temporada, além da saudade, quem poderia prever as censuras que a seriedade do convento iriam impor às cartas de seu noivo? Pensando assim, falou um tanto aflita. Pretendeis, Senhor, falar com meu pai ainda esta semana para que possamos, ao menos, nos corresponder mais livremente como prometidos? Ó, senhorita, falarei agora mesmo, se é vosso desejo, mas não pretendia que nos correspondêssemos, e sim que nos encontrássemos algumas vezes na semana em passeios e teatros, saraus e outros eventos. Temo que tenhamos pouco tempo para isso, menos de um mês, pois minha mãe insiste que eu regresse a Paris para terminar meus estudos. Depois de 3 anos, concluirei o que ela pretende que eu faça, mas confesso-vos, Senhor, mais uma vez sendo sincera, que repugna-me a ideia de voltar a viver reclusa, longe dos meus, longe de Madrid, e agora que sei, longe do vosso amor. Roberto, que era mais velho que ela, não se deixou abater pela ideia da distância, que possivelmente viveriam, e preferiu acreditar no bom senso de Dom Carlos quando falou. Não vos agastais por enquanto. Esperai, senhorita. Vosso pai é boníssimo. Não creio que não vos escute ou que não queira atender ao vosso apelo. Se eu demonstrar interesse, é bem pelo certo que ele me conceda a vossa mão, mesmo que para o futuro, que protele vossa viagem, que ceda, enfim. Sabei que já me entendi com ele. Antes de falar-vos sobre as minhas intenções de conhecer-vos, e ele me impôs apenas uma condição, que eu mostrasse à senhorita as práticas da caridade a que ele tanto aprecia. Reclamou, como pai preocupado que é, que ainda sois muito jovem para pensardes em namoro. Tenho certeza de que prezava o vosso nome, mas reconsiderará se nos mostrarmos sinceros em nossas intenções. Oh, de quantas perspectivas de futuro falais, Senhor! Que júbilo sinto nesse momento em que me participais as vossas ponderadas considerações. Ainda que eu tenha de servir no hospital como enfermeira dos doentes, seria preferível a enclausurar-me mais uma vez.
Sei que sou jovem, mas quantas outras moças há que já nessa idade se casam, constituem família e são muito felizes assim? Pelo terceiro ano consecutivo sofro, senhor de Canaleiras, com a distância, mas também com a clausura e o recolhimento em que sou obrigada a viver. Minha arte é a única expressão que possuo, que me lembra da casa de meu pai. Por isso, escolho sempre Chopin a tocar seu caráter melancólico e sublime, expressa o que se passa em minha alma. Senhorita, interesso-me deveras por vossos sentimentos. Vossas revelações me são caras, mas sinto interromper-vos. Precisamos voltar. Não ficaria bem sumirmos assim, os dois, por muito tempo, no primeiro dia em que nos aventuramos a sós. Leila se levantou de pronto, esquecida de quem era, de onde estava. Suas confidências ao jovem médico soaram tão descontraídas e naturais como se ela soubesse que há muito tempo o conhecia. O amor inundava seu ser completamente, mas quando se sentira beijada nas fímbrias do vestido e nos nós dos dedos, um estranhamento se passou em sua pele, que ela atribuiu ao contato com a barba masculina, ao que estava desacostumada. Mas, em verdade, relembrou as tristes impressões dúbias que sentia em relação àquele espírito, amor e ódio. Estavam os dois seriamente compromissados pelos laços do ódio, por parte dela, cujo perdão ele ainda não obtivera por completo, pois que fora capitão da fé, romance Nas Voragens do Pecado, liderando a matança dos huguenotes, endereçando sua espada aos membros da família de Leila, na triste noite conhecida como de São Bartolomeu. Eram hoje Luís de Narbonne e Ruth Carolina reencarnados. Apressaram-se em deixar os aposentos do médico, tomando outra ala à esquerda para a visita dos doentes mentais, os casos mais difíceis. Leila não se sentiu bem naquele local, pois que sua sensibilidade mediúnica captava ali os diversos obsessores que acompanhavam suas vítimas. E ela, se olhasse com atenção, veria claramente a população internada ao dobro, se fossem contados os desencarnados presentes. Leila ouvia choros convulsivos daqueles que se achavam esquecidos dos médicos, ocupando leitos que, para os encarnados, estavam vazios. Também sentia as emoções conturbadas de alguns espíritos que ali estavam querendo vingança. Esse sentimento muito a abatia e a levava a perceber, por trás dos doentes, outros rostos sulcados pelo ódio ou pressentir sombras atrás de si mesma. Ela não revelava tais impressões a ninguém, muito menos ao gentil doutor que a acompanhava. Pediu então suavemente que queria encerrar a visita. Roberto julgou que ela se cansara ou que antes estivesse assaz, emocionada para continuar a ronda, e levou-a de volta a Dom Carlos. À noite combinaram uma visita, quando o jovem pretendia conversar com seus futuros sogros. Assim se entenderam os dois espíritos imortais que se reencontravam com a intenção de se unirem naquela vida.